informação, ligando o campo à cidade, do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade, mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural, pecuária, agricultura, novidades em geral. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural. Comece bem no seu dia, de manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural. Comece bem o seu dia. Apresentação: Cícero Faria. Bom dia, produtores rurais, bom dia, ouvintes da 92. Estamos chegando com o programa desta segunda-feira, dia 6 de janeiro, levando para vocês os seguintes destaques. Pecuarista resgatado após sequestro durante falsa negociação de gado. Preço do boi continuará alto nesse ano e a carne mais cara para o consumidor. Exportação de carne bovina subiu 12% em 2019 e vendas de carne de porco cresceram mais de 15%. Exportação de milho do Brasil tem recorde em 2019. E a safra de soja do Brasil em 2020 estimada em 123 milhões de toneladas. Amigo produtor, a cada nova safra surge um novo desafio. A Agrojangada está ao lado do produtor com uma equipe capacitada com as melhores soluções para a lavoura. Fertilizantes, sementes defensivos do plantio à colheita, sempre inovando e sendo referência em produtividade. Agrojangada Lojas em Itaporã, Avenida José Maria Bezerra Lima, número 60, fone 3451-5400. Dourados, Avenida Marcelino Pires, número 6027, fone 3410-5400. Naviraí, Rua Brasil 1110, fone 3461-2096. Laguna Carapã, a Avenida 22 de Abril, número 600, fone 3438-1360. E em Nova Andradina, a Avenida Antônio Joaquim de Moura Andrade, número 2991, sempre à disposição para melhor atendê-lo. Agrojangada, ao lado do produtor. O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira! A semana começa em Dourados e região com sol, mas as nuvens aumentam agora pela manhã. Possibilidade de pancadas fracas de chuva à tarde e à noite. Calor nas alturas, com máxima de 35 graus. Acelere com a Ford, o SUV campeão, o carro mais completo do mercado, o mais barato do Brasil, pode ser seu nas concessionárias Ford. É isso mesmo, EcoSport Direct 2020, motor 1.5 automático completo, a partir de 51.990 à vista, na venda direta, condição exclusiva para PCD. Não deixe passar, passe nas concessionárias Ford, no trânsito dê sentido à vida. Ouça agora as cotações agropecuárias. O mercado físico para o gado gordo esteve praticamente parado de negócios durante a semana passada, em função das festividades de Ano Novo. E o mercado do agronegócio fechou com esses preços na sexta-feira. O friboi de Ponta Porã pagou R$ 190 pela arroba do boi gordo a prazo. O frigorífico Brasil Global de Guia Lopes da Laguna ofertou também R$ 190 à vista. Vaca gorda a R$ 180 no Brasil Global à vista, mesmo preço do friboi a prazo. Em Dourados, no disponível, saca de milho a R$ 40 e a de soja a R$ 78, informou a GD Corretora. O melhor para a lavoura é ter Syngenta para ajudar. A marca da qualidade é Syngenta, vamos usar. Proteção para o cultivo, tranquilidade no colher. Syngenta é lucro certo que a Comid traz pra você. Proteja o seu cultivo prevenindo e curando doenças. Deixe sua lavoura muito mais vigorosa. Comid representa Syngenta para Dourados e região, a marca da lucratividade da sua lavoura. Produtor amigo, não duvide, pensou Syngenta, procure a Comid. Consulte um agrônomo. As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado. A Secretaria de Comércio Exterior informou que as exportações de milho em grão atingiram a média de 208 mil toneladas por dia útil até o final de dezembro, que acabou no dia 31.
No mesmo período do ano anterior, a média diária foi de 181.900 toneladas. No total, foram exportadas no mês passado 4.368.000 toneladas de milho no mês. Já em termos financeiros, as exportações de milho em dezembro somaram 750 milhões de dólares. E o Brasil exportou 44.900.000 toneladas de milho em 2019, um novo recorde, com um aumento anual de 88% após ter colhido uma safra histórica no ano passado e contado com a boa compra externa, de acordo com dados publicados pela Secretaria de Comércio Exterior, a SECEX. Em 2018, quando o Brasil exportou apenas 23.900.000 toneladas, o país havia sofrido uma quebra de safra. Um pecuarista de 40 anos foi sequestrado durante uma falsa transação de venda de gado em Paranaíba. Ele foi resgatado poucas horas depois em uma casa na cidade. 2 suspeitos foram presos em flagrante por participação no crime. Segundo a Polícia Civil, a vítima é de Costa Rica e trabalha com a compra e venda de gado naquela região. Por isso, não estranhou ao receber uma ligação de um suposto vendedor oferecendo animais que estariam em uma fazenda de Paranaíba. Na manhã de quinta-feira passada, o corretor dirigiu 258 quilômetros até Paranaíba para avaliar o gado. Ele acreditava ir para Paranaíba para avaliação, mas na verdade se tratava de uma armadilha para rendê-lo e exigir dinheiro da família, explicou o delegado Alessandro Mendes de Araújo. O primeiro contato da vítima foi com o pai, um produtor rural de Costa Rica. Sem revelar o sequestro, o pecuarista pediu para o pai fazer uma transferência bancária de R$200 mil. Pouco depois, retornou a ligação telefônica e abaixou o valor para 20 mil. Estranhando o comportamento do filho, o produtor rural decidiu procurar a delegacia de polícia civil da cidade. As equipes policiais de Paranaíba conseguiram resgatar a vítima pouco depois em uma casa na cidade. 2 suspeitos foram presos e uma arma apreendida durante a ação. Ainda conforme o delegado, a caminhonete do pecuarista, uma Hilux cor prata, foi levada pela quadrilha. Mesmo com o recuo de 9% nos preços da arroba do boi aqui no estado desde o mês passado, quando o valor ultrapassou os R$200, a pecuária estadual deverá manter a tendência de preços elevados para o boi nesse ano. E mais, o consumidor pode esperar custos mais altos também na carne bovina. Hoje a arroba do boi está cotada a R$ 182 em média aqui no estado. A avaliação é do analista pecuário da Rural Business, Júlio Brissac. Vamos operar em 2020 com novo patamar de preços para a safra do boi, mais alto que 2019. Vamos ter sim custo de produção ainda mais elevado e já estamos com novos patamares de valores também para a carne bovina, explicou o Brissac. O analista destacou ainda que os abates de vacas continuam altos, sem sinal de recomposição de rebanho no estado, o que deixa os estoques de gado abaixo das necessidades da grande procura interna e também de exportação. Pontes de madeira darão lugar às de concreto em 4 municípios de Mato Grosso do Sul, com preço total de R$ 5.306.000, informou a AGESUL. Em Bataiporã, uma ponte de 40 metros será construída em concreto sobre o rio Samambaia. O local é numa estrada vicinal no trecho da MS 276, no assentamento São Luís. Já em Coronel Sapucaia, a construção de ponte de concreto será feita sobre o rio Iguatemi, em outra rodovia vicinal. O local é no acesso à colônia Magaí e a ponte terá extensão de 30 metros. As vendas de carne bovina in natura no país cresceram 12,5% em 2019, na comparação anual, atingindo o volume de 1.520.000 toneladas, após exportações de 149.000 toneladas em dezembro, segundo dados da balança comercial do ano passado. Em outubro, quando somaram 160.100 toneladas,
as exportações de carne bateram seu recorde mensal histórico. A demanda pelas carnes brasileiras disparou em 2019 na esteira dos surtos da peste suína africana na China. O país asiático perdeu cerca de 40% de sua criação de porcos, a maior do mundo, por causa da doença, o que o levou a aumentar acentuadamente as importações de várias carnes. No acumulado de 2019, os embarques de carne de porco totalizaram 635.500 toneladas, uma alta de quase 16% em relação ao ano anterior, de acordo com os números da Secretaria de Comércio Exterior. Apesar dos altos níveis vistos nas exportações das carnes bovina e suína, os embarques da carne de frango in natura tiveram um leve recuo de 0,2% no ano e não conseguiram superar a marca registrada em 2018 de 3.830.000 toneladas. Dessa forma, as exportações de carne de frango do Brasil somaram 3.820.000 toneladas em 2019, segundo a SECEX. O Brasil deverá colher um recorde de 123.500.000 toneladas de soja na safra 2020 e as primeiras colheitas devem estar prontas para exportação nesse mês, disse o adido do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos em relatório. Com esse volume esperado, o adido reafirmou expectativas de que o Brasil se torne o maior produtor mundial de soja em 2020, superando os Estados Unidos, que tiveram uma queda de safra de cerca de 20% no ano passado. Contudo, mesmo com a diferença causada pela quebra, o adido apontou que a produção esperada para o Brasil em 2020 supera todas as melhores safras já colhidas pelos norte-americanos. O feijão comum cores apresentou a maior variação de preços recebidos pelos produtores entre os meses de outubro e novembro de 2019, contabilizando aumento de 34,6%. O valor saiu de R$ 170 para R$ 229 a saca de 60 quilos. Os dados foram divulgados pela Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB. O volume total de suco de laranja exportado em dezembro atingiu 235.100 toneladas, queda de 44% em relação às 422.500 toneladas embarcadas em dezembro de 2018, informou a SECEX. A receita obtida com as exportações em dezembro atingiu 187 milhões de dólares, queda de 40% diante dos 313 milhões de dólares registrados em igual período de 2018. O terceiro levantamento da safra de cana 2019-2020, divulgado pela CONAB, revelou um aumento de 4,9% na produtividade dos canaviais brasileiros em comparação à safra anterior. Nesta colheita, a área plantada diminuiu 1,3%, alcançando 8.500.000 hectares. O levantamento da CONAB mostrou que das 642.700.000 toneladas de cana a serem moídas no Brasil, cerca de 65% serão destinadas à produção de etanol e 35% para o açúcar. A CONAB identificou um crescimento no interesse dos produtores na produção de etanol a partir do milho. A estimativa é de que seja alcançada uma produção de 1.690 bilhões de litros. A Organização Mundial de Saúde Animal, a OIE, notificou a identificação do primeiro foco de gripe aviária na Polônia. De acordo com a OIE, o surto foi detectado em granjas de aves domésticas próxima à fronteira do país com a Ucrânia e a Bielorrússia. O vírus identificado foi o H5N8, considerado altamente patogênico pelos organismos de saúde. O caso foi confirmado pelo governo polonês na última terça-feira, o que levou ao abate sanitário de 25 mil animais. A fonte ou origem da infecção ainda é desconhecida. A Polônia é o maior produtor de frango da Europa.
e o país não tem um surto de gripe aviária desde 2017. O estado do Tocantins já registrou a maior taxa de replantio da história nesta safra de soja. Segundo o vice-presidente regional da AproSoja, Wellington Almeida, algumas regiões do estado já tiveram 30% das áreas replantadas. Todos esses problemas foram causados pela falta de chuva em dezembro. De acordo com Almeida, o normal seria um acumulado próximo aos 240 milímetros, mas no último mês de 2019, registrou-se apenas 40 milímetros no geral do estado do Tocantins. Diante desse cenário, a expectativa da AproSoja do Tocantins é de queda na produtividade estadual de até 20%, sendo que nem mesmo a volta das chuvas após o Natal deve recuperar a maior parte das lavouras. Em decorrência de forte demanda nas operações de financiamento em investimentos agropecuários do Plano Safra 2019-2020, a Secretaria do Tesouro Nacional autorizou o remanejamento de recursos com juros equalizáveis, sobretudo de custeio, para investimentos. A medida foi tomada a pedido do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Foram beneficiados com recursos adicionais, especialmente o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, o Programa Nacional de Apoio aos Médios Produtores Rurais, o PRONAMP, o Programa para a Redução da Emissão de Gases de Efeito Estufa na Agricultura, o ABC, e o Programa para a Construção e Ampliação de Armazéns. O PRONAF, por exemplo, recebeu mais 874 milhões de reais e o PRONAMP um acréscimo de 614 milhões. O nosso convidado na sala de visita traz para você boas informações. Dezembro se encerrou com queda média de 15% na cotação da arroba do boi gordo. O preço da arroba do boi gordo registrou queda média de 15% no mês de dezembro. Esse recuo interrompe a alta de 28,5% contabilizada ao longo dos últimos 6 meses nos principais mercados do país, de acordo com o levantamento do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Nesta segunda-feira, a arroba do boi gordo estava cotada em R$ 180. No início do mês, o valor chegou a R$ 216. Em Mato Grosso do Sul, o recuo foi de R$ 220 para R$ 190 no mesmo período. Um cenário que indica uma acomodação dos preços no atacado, com reflexos positivos a curto prazo no varejo. Para o consumidor, a redução dos preços deverá ser sentida nas próximas semanas, com a renovação de estoques por parte dos supermercados. Na última semana, já foi observada queda no valor dos cortes de traseiro, que tem cotações mais elevadas e mais sensíveis às variações de demanda. Um exemplo é a alcatra, que teve a maior desvalorização, com 4,5% de queda no preço nos últimos 7 dias. Para o Momento Agro, de Brasília, Sérgio Pastor. Tudo que se planta dá nessa terra fértil regada a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semem-Barra é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura, tem na Semem-Barra. Distribuidor exclusivo Sementes Agroceres. Lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. E assim vamos encerrando o programa de hoje, agradecendo a todos pela audiência aqui na 92,1. E marcamos um novo encontro amanhã às 6 horas, se Deus quiser. Bom dia, Dourados. Bom dia, região.